como fazer o planejamento bimestral do esporte atletismo. Você precisa trabalhar atletismo na sua realidade escolar, não sabe o que fazer, não sabe por onde começar, não precisa se preocupar, que o professor Davi Souza gravou esse vídeo para te ajudar, para te ensinar. Beleza? Vem comigo! Opa! Professor Davi Souza na área, trazendo mais esse mega vídeo especial para você. Nesse vídeo, um conjunto de 5 videoaulas, eu vou te mostrar passo a passo a como você montar o seu planejamento bimestral da unidade temática esporte e dentro dessa unidade temática esporte, esporte de marca, em especial o atletismo, onde eu vou te ensinar passo a passo a como trabalhar essas provas na sua realidade escolar e o mais importante, colocar em prática as metodologias ativas, colocar em prática as aulas teóricas e principalmente as aulas práticas, efetivando a aprendizagem. E para você acessar todo esse material, é só você vir na descrição desse vídeo que eu já deixei todas as 10 videoaulas disponíveis para você, onde você pode acessar todo esse material de maneira online através do link aqui no próprio YouTube, para acessar esse material na descrição desse vídeo. Então vamos lá, iniciar esse processo pedagógico. Vamos iniciar agora os estudos da segunda unidade temática que nós vamos trabalhar com os alunos do 6º ano do primeiro bimestre, beleza? Lembrando que para você adquirir todo esse material, é só você vir na descrição desse vídeo que tem um link online, ou você pode falar diretamente comigo e ter acesso a plano anual, plano bimestral, atividades, prova, todos os materiais alinhados com a BNCC, materiais 100% prontos, só para você incorporar na sua realidade escolar. Para acessar esse material, você pode acessar ou através do meu WhatsApp, fala comigo no WhatsApp, que você vai conseguir adquirir esse material, ou você pode acessar através do link online que está na descrição desse vídeo, beleza? Então vamos nós, ó. O bimestre, ele é composto por 10 semanas, beleza? Quatro dessas aulas são para jogos eletrônicos e 3 aulas são destinadas aos esportes de marca. Uma aula é a aula de revisão da prova, uma aula é a aula de prova e a última aula do bimestre é a entrega de resultados, que acontece a entrega dos boletins e todas essas questões que a gente vai trilhando ao longo das explicações de cada componente curricular. No caso, né, no decorrer de cada ano letivo, 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano, você vai entender todo esse processo, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, você vai colocar aqui o período, que são 6 semanas, tá aqui, ó, 6 semanas. Se cada semana equivale a 2 horas, então nós temos 12 horas aula. A referência ao primeiro bimestre, aulas vão acontecer em sala e em quadra. A unidade temática é esportes, esporte de marca, e nós vamos contemplar todas essas habilidades. Professor, 5 habilidades, exatamente, 5 habilidades. E aqui as competências gerais que eu vou explicar um a um. Vamos abrir aqui a habilidade. Tá aqui as habilidades, certo? Unidade temática, esporte, objeto de conhecimento. Nós temos aqui, ó, esporte de marca, e nós temos todas essas aqui, ó, habilidades a serem desenvolvidas com essas 3 aulas, na qual a gente vai discutir uma por uma. Primeiro, experimentar e fruir, esporte de marca, precisão, invasão e técnico combinatório, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo. Primeiro, não tem como, dentro da realidade da escola pública do Brasil, o aluno experimentar e fruir o esporte propriamente dito, como o atletismo, como o crossfit, que são esportes de marca, como a natação. Não tem como. O que a gente vai possibilitar dentro da escola são jogos pré-desportivos e estafetas que se assemelham com a didática e a tática do esporte. Vivenciar não temos como, a não ser que o governo construa dentro das escolas ginásios realmente qualificados para que eles possam praticar realmente esse esporte. Até então, na realidade da escola pública, a gente não consegue fazer isso. Então a gente vai dar o nosso melhor enquanto professores, possibilitando a vivência pré-desportiva desses esportes. Competência número 4, aliás, habilidade número 4 diz: praticar um ou mais esportes de marca, precisão, invasão e técnico combinatório, oferecidos pela escola, usando habilidades técnico-táticas básicas e respeitando as regras. O objetivo da educação básica, durante as aulas de educação física, é que o aluno tenha a oportunidade de participar de mais de um esporte.
Só que as condições da escola pública não são adequadas o suficiente para que isso possa acontecer. Então a gente vai trabalhar bastante estafetas para que ele possa vivenciar com mais intensidade esse esporte. A habilidade número 5 diz: planejar e utilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos, tanto nos esportes de marca, precisão, invasão, técnico combinatório, como nas modalidades esportivas acolhidas para participar de forma específica. Então toda a nossa aula ela vai ser baseada em um problema, uma situação, um problema. Vamos fazer determinado exercício em um determinado momento, abrangendo determinada quantidade de tempo. E o esporte que a gente adotou é o atletismo para trabalhar no 6º ano, esporte de marca. Número 6 diz: analisar as transformações na organização e na prática dos esportes em suas diferentes manifestações. Então a gente vai analisar o esporte profissional e o esporte amador, comunitário, regional. E por último, propor e produzir alternativas para a experimentação dos esportes não disponíveis ou acessíveis na comunidade e das demais práticas corporais tematizadas na escola. Então a gente vai questionar, refletir sobre por que existem esportes disponíveis, por que existem esportes não disponíveis em sua totalidade para a sociedade. Então a gente vai trazer essa discussão para que os alunos possam, assim, descobrir mais sobre políticas públicas e como essas políticas públicas têm se organizado ao longo do tempo e como elas têm possibilitado a prática de esporte em toda a nossa sociedade. Porque a gente sabe que nós não estamos no nosso ideal, mas sabemos também que há 3, 4, 5 décadas atrás era muito pior. E políticas públicas foram sendo implementadas, facilitando a prática de esportes por toda a sociedade. Vamos para a competência geral. Quando a gente falou dos jogos eletrônicos, eu li competência por competência explicando ela. Só que em um contexto de competência geral para jogos eletrônicos. Agora a gente vai discutir competência geral, que são as 3 que a gente escolheu, para o quê? Para o atletismo, para a prática de esporte. Primeiro, cultura digital. Será que a cultura digital, qual é a influência da cultura digital na prática esportiva? Não podemos ver apenas o quê? Os pontos negativos do uso das tecnologias, mas precisamos saber também o uso positivo das tecnologias. Por exemplo, todos os praticantes de esporte, eles têm uma individualidade biológica. Então, o treinamento dele precisa ser o quê? Especializado. E as tecnologias possibilitam o quê? Um melhor tipo de treinamento para determinado aluno, para determinado atleta, por conta do entendimento de qual a fibra que ele tem predominante no seu corpo, a quantidade de massa muscular, o fortalecimento articular que ele precisa, na qual alguns equipamentos eletrônicos vão facilitar esse processo. Então a gente vai agrupar. Ao mesmo passo que iremos questionar o porquê que existem pessoas que têm acesso à tecnologia, outras pessoas têm acesso à tecnologia e trocam a prática esportiva pela tecnologia, enquanto que outras pessoas conseguem equilibrar esse mesmo processo. Então a gente vai trazer, durante as nossas aulas, esse tipo de questionamento. Trabalho e projeto de vida. Será que é fácil ser atleta? Quando a gente fala do futebol, né? Muitos alunos querem jogar futebol, querem ser jogador de futebol. Não somente pelo status, mas pela transformação financeira que o futebol oferece para determinadas pessoas que não têm tanto acesso assim, por exemplo, a carreiras financeiras. Então, a valores, né, monetários falando diretamente. Então, o que eles querem? Que eles querem trabalhar com esporte. Mas será que é tão simples trabalhar com esporte? E quem não consegue trabalhar com esporte pode trabalhar em outro campo profissional, em um outro ambiente profissional, mas como é que nós conseguiríamos trabalhar? Será que a pessoa tem que só trabalhar ou ela precisa do esporte lazer, do esporte pré-desportivo? Então, existem várias questões que a gente pode trabalhar e desenvolver, que a gente vai desenvolver ao longo da nossa aula, através da competência número 6, que fala trabalho e projeto de vida. E por última competência, nós temos responsabilidade e cidadania. Responsabilidade. O nosso corpo ele é dividido em 3 segmentos, digamos assim. Corpo, alma e espírito, né? São termos utilizados constantemente no meio religioso, mas o nosso corpo ele é dividido. A nossa saúde em si é física, ela é cognitiva e ela também é emocional. Quando a gente fala cognitivo, a gente fala da nossa consciência, do nosso entendimento. Quando a gente fala emocional, das nossas emoções, do nosso sentimento.
E física é o nosso corpo, a nossa matéria. Gostaria de adicionar também que a saúde ela é classificada em 3 aspectos. O que é a saúde? É o pleno bem-estar físico, quando a gente fala do corpo, social, da interação das pessoas entre si, e cognitivo, que é a saúde mental. Aí dentro dessa saúde cognitiva a gente engloba a emocional, a psicológica, em relação a toda a psique do indivíduo. Então a saúde ela é dividida em 3 aspectos: físico, social e cognitivo. Então a gente vai falar sobre a responsabilidade da prática de esporte, do próprio governo público, do poder público, em relação à oferta do esporte dentro da escola e a manutenção do esporte fora da escola, assim também como a cidadania, porque praticar esporte é um direito. O poder público não está oferecendo esporte porque ele é bonzinho, é porque ele tem a obrigação. E infelizmente ele ainda tem deixado a desejar em relação a esse oferecimento, certo? Então nós vamos trabalhar dentro desse conceito aqui durante o estudo das competências, né? Durante as nossas aulas. Vamos entrar agora na competência específica. Primeiro, práticas corporais e cultura. Praticar esporte é uma prática corporal. E esse esporte também faz parte da cultura. A depender da cultura na qual nós estamos falando, o samba pode ter mais intensidade, o frevo pode ter mais intensidade, a capoeira pode ter mais intensidade, assim como o esgrima. Então, a cultura e o esporte, eles estão interligados. Normalmente, os asiáticos, a galera lá no Japão, China, eles gostam mais das lutas. Por quê? Porque a luta, em um seu contexto totalitário, ele tem uma filosofia. Então eles levam os conceitos de luta como uma filosofia de vida. Então eles levam muito a sério. O que é diferente dos povos indígenas, por exemplo, eles gostam de dançar, eles gostam de cultuar seus deuses, eles gostam de agradecer a agricultura, a chuva, a abundância, através do quê? Da dança. E a própria dança é um ritual que eles conseguem construir, que eles vai ser levado de tradição em tradição. O pai ensina para o filho, que vai ensinar para o seu filho, que vai tendo essas características na construção de toda aquela sociedade. Então existem diferentes culturas em relação à prática do esporte. Formação cidadã. A formação cidadã também perpassa a prática de esportes. O esporte auxilia na formação de cidadão, auxilia em estudantes mais fortes em relação ao corpo físico e também a condições emocionais e cognitivas. Então, influencia bastante. E é o combate ao bullying. Todas as pessoas podem praticar algum esporte, como taekwondo, karatê, jiu-jitsu, capoeira, podem praticar futsal, basquete, handball, bocha, atletismo, salto sincronizado, enfim, vários esportes. Agora nós não podemos discriminar as outras pessoas por escolherem esporte diferente do meu. Se o João gosta de fazer jiu-jitsu e a Maria gosta de fazer balé, isso não dá a cada um deles o direito de discriminar o esporte do outro, uma vez que todas as pessoas possuem habilidades diferentes e elas estão naqueles esportes porque gostam, porque tem a maior afinidade e porque tem um propósito ali por trás, seja para se tornar um profissional, seja para se tornar um professor de arte marcial, enfim. Então a gente vai combater o bullying através do esporte, uma vez que todos têm o direito de errar, todos têm o direito de aprender, todos têm o direito de recomeçar, e é dentro desse contexto que a gente vai trabalhar no combate ao bullying. Lembrando que o combate ao bullying ele é muito amplo. Inclusive, eu fiz um plano de aula especial somente sobre o combate ao bullying, que você pode trabalhar na sua realidade escolar. Agora nós vamos entrar na competência diária. A competência diária. A educação física está localizada na área de linguagens. Como ela está localizada na área de linguagens, é a partir do estudo da linguagem, que é a linguagem não verbal, que nós vamos desenvolver os conhecimentos da educação física. Primeiro, práticas de linguagem. O corpo, ele exerce um tipo de linguagem. Uma linguagem não verbal, mas ele se expressa. E essa expressão desencadeia conhecimento. Quando a gente vai para algum teatro, ver apresentações, ver peças, ver o Romeu e a Julieta, que é muito comum, muito tradicional, a gente consegue ver que os bailarinos, eles não falam uma só palavra, mas a gente consegue entender todo aquele enredo através da emoção do artista, que é uma linguagem não verbal.
E linguagem e argumentação. Linguagem é uma forma de comunicação. A argumentação, a gente só consegue argumentar quando a gente tem conhecimento. Então a gente, através da linguagem não verbal, que é o corpo em movimento, nós vamos construir conhecimentos acerca de tudo aquilo que a gente está desenvolvendo, sobre políticas públicas, participação ativa, os benefícios da prática de esporte. Beleza? Agora a gente vai entrar na dimensão de conhecimento. Primeiro que é a experimentação. O aluno ele não vai só participar da minha aula, ele vai experimentar. E ele vai aprender os conhecimentos esportivos, os conceitos do atletismo, e ele também vai ter o entendimento sobre as práticas esportivas. Reflexão sobre a ação. Ele não vai repetir o movimento pelo movimento, mas ele vai produzir conhecimento através do movimento. E a construção dos valores. Não é simplesmente um atleta, mas ele leva aquela filosofia esportiva para a sua vida profissional e pessoal. Temas contemporâneos temos ciência e tecnologia e educação e consumo. Competências socioemocionais, autoconsciência e autogestão. O esporte ele possibilita o desenvolvimento dessas duas competências que são fundamentais. Autoconsciência. O aluno precisa, ao longo do tempo, desenvolver a capacidade de resolver os seus próprios problemas a partir da autoconsciência. Será que eu vou conseguir? Vou. Estou treinando, estou me dedicando e mesmo que eu não consiga em um primeiro momento, eu vou tentar outra vez até conseguir. E a autogestão que é indispensável, que é a capacidade de gerir o seu tempo, o seu dinheiro, a sua energia, a sua alimentação, o seu estudo. Muitos alunos eles não têm a capacidade de autogestão. Por exemplo, eles pegam o celular e passam o celular o dia inteiro fazendo algum tipo de jogo. Ao invés de dedicar um tempo para o celular, e um tempo para o estudo, e um tempo para a prática de esportes.